Dentro do trabalho, usar IA, usar tecnologia da informação, usar dados é instrumental. E tem uma página no livro que eu separo o que é uma inteligência artificial instrumental e o que é uma inteligência artificial humanista. E é uma provocação para que a gente não olhe isso como um instrumento ou ferramenta, e sim como uma nova abordagem do nosso jeito de viver. Por isso, um ser híbrido. Então, obrigado por terem colocado um pouquinho do tempo de vocês para vir aqui com a gente nessa noite. A importância dele, eu tenho 2 livros, o primeiro chama-se Rastreável, foi lançado durante a pandemia, e o Híbridos, ele tem uma característica de ser muito o momento que a gente está passando, e eu pessoalmente estou passando, na minha área de estudo, na minha área de desenvolvimento, e que obviamente tem ligação com o Instituto, por isso a gente fez questão de fazer o primeiro lançamento do livro, a primeira sessão dele aqui no Instituto, ao invés de fazer em outro local, a gente acabou escolhendo aqui. Para esse lançamento, eu pedi para um amigo, um grande amigo... Um amigo híbrido. Um amigo híbrido a estar comigo aqui hoje, tá? Para fazer o papo, por 2 motivos. E eu queria compartilhar com vocês aqui. O primeiro motivo é que o Híbridos, ele é uma obra que ela foi sendo construída nos últimos anos, nos últimos 4 anos, com uma intervenção minha com a inteligência artificial. Fui trocando com a inteligência artificial. E é assim exatamente que começa o livro, como o Rafa até estava comentando antes ali, o livro começa com eu explicando que ele é um diálogo com inteligência artificial. E logo no começo dessa conversa, o Túlio um dia me ligou e falou: eu quero conversar contigo sobre inteligência artificial. Eu disse, legal, porque é muito propício a gente falar disso. E aí eu falei para o Túlio que eu tinha inclusive um experimento, que para eu poder me relacionar com a inteligência artificial, eu estava criando alguns agentes e criei um agente artificial, que é o Sócrates. Inteligência artificial. E aí o Túlio disse assim, não, peraí, isso aqui é legal. E aí ele, antes de eu lançar meu livro, colocou no livro dele e lançou o Sócrates IA. Então ele está lançou, foi mês passado que saiu, né, Túlio? Mês passado, setembro. 5 de setembro, especificamente. 5 de setembro, exatamente. E eu fiquei muito feliz de ver esse caso que o Túlio contou no livro, que eu não ia contar no Híbridos, tá, gente? Só para deixar claro. Não dei spoiler. Não deu spoiler. E aí, quando a gente foi fazer o lançamento, eu disse, Túlio, seria muito legal se a gente conversasse um pouco sobre exatamente isso, né? A gente está falando sobre um futuro de um trabalho entre humanos, máquinas, humanos e inteligência artificial. E eu gostaria de fazer esse papo contigo. Então, obrigado pelo teu tempo aí, Túlio. Eu sei que tu está numa agenda maluca de viagens e lançamento do livro aí. Então, obrigado por ter colocado esse tempo para estar comigo aqui. Uma alegria estar aqui. Na verdade, Capra, eu aprendi contigo os primeiros passos dessa transformação que hoje é muito concreta para todo mundo. Quantos anos? 10 anos atrás? Faz mais, 15 anos atrás, quando eu convidei o Capra. Alguém ainda me indicou, tem um cara aí estudando alguma coisa diferente, que ninguém sabe direito o que é. Eu tinha um programa na TV Com, Estúdio 36. A TV Com era uma TV que tinha aqui, do Grupo RBS, finada. Todo mundo tem saudade da TV Com, mas ninguém botava grana na TV Com, então ela fechou por falta de dinheiro. Muito amada e pouco comprada. E aí o Capra chegou lá e eu me lembro da minha surpresa quando o Capra contou o que ele fazia. Eu levei um tempo, sabe aquele negócio, como é que eu explico para minha mãe o que eu faço? Às vezes é difícil, né? E o Capra me falou assim, não, basicamente, eu não sei se era esse o exemplo, eu tenho uma equipe que fica olhando a final da NBA ou a NFL, e aí a gente fica olhando as coisas que acontecem e na hora a gente cria publicidade relacionada com eventos que estão acontecendo ali. Por exemplo, se o cara cai e quebra a perna, tipo, pode ser alguma coisa relacionada com isso. Aí eu disse, não, mas pera um pouquinho, então não tem aquele negócio da agência vir fazer o briefing e fazer a produção e o roteiro e aprovar? Não, é instantâneo, na hora. Isso era desse tamanhinho na época, né? Era muito pequeno, era muito novo na época. E isso, realmente, isso foi o primeiro impacto que eu tive dessa transformação. E continuo aprendendo muito com o Capra. Então eu estou honrado de estar aqui na tua presença. Além de ter me ajudado no livro, tu me abriu a porta desse novo mundo aí. Então, para mim, é uma alegria. E eu até queria... obrigado, Túlio, pelas palavras, mas eu até queria que tu contasse um pouco, antes de a gente falar especificamente de alguns pontos do Híbridos, porque acho que está relacionado. O teu livro é sobre fazer perguntas, né?
Eu estava aqui para falar do teu livro. Eu sei, mas seria porque ele está relacionado com a conversa, com as perguntas Totalmente. Que a gente nasceu lá, né? Então, o teu livro ele é sobre fazer perguntas na era da inteligência artificial. O meu livro ele parte de uma premissa que é o seguinte: eu me dei conta disso enquanto eu estava trabalhando com a IA. Eu estava zero preocupado com a resposta. Não estava pensando na resposta, eu estava pensando no prompt, que é um nome, né, pergunta com grife, né? Prompt. É um nome metido à besta para falar em pergunta, instrução, ordem, pedido, enfim, prompt. Eu estava pensando, como é que eu tenho que perguntar, o que eu tenho que dizer para ele me dar a resposta? Aí eu me dei conta que hoje a pergunta é a resposta, a pergunta é a nova resposta. Na interação com a inteligência artificial, não precisamos perder tempo com a resposta, e sim com a pergunta. E o livro é totalmente sobre isso. Aí eu fui pirando, viajando em várias coisas aí sobre a pergunta, desde a Bíblia até passando por Sócrates, conversei com Uri Levine, o cara que fez o Waze, eu conversei com um neurologista para entender, neurocientista, o que acontece com o cérebro. Então é uma espécie de manual da pergunta, que tem tudo a ver com o que tu me ensinaste aqui quando eu vim falar que eu descobri que eu era um ser híbrido. Até te perguntei, mas por que eu sou híbrido, né? Aí tu me explicaste, então agora posso te fazer a pergunta? Por favor. Por que nós estamos nos tornando híbridos? O que significa isso? Ser um ser híbrido? O que eu trago na apresentação do livro e na ilustração, na lógica do livro, é exatamente essa nossa relação eu uso um termo de interdependência, que é o jeito que a gente se relaciona com as coisas que a gente não percebe que está se relacionando. Por exemplo, com a inteligência artificial. Vários de vocês se deslocaram para cá hoje, vieram utilizando um Waze. Esse é um sistema instalado dentro do smartphone de vocês, dentro dos carros de vocês, que está afetando o processo decisório. Ele pode vocês deixam de passar por um bairro ou por uma região, que pode estar perdendo o potencial dela comercial, inclusive, em razão da gente estar sendo afetado por um sistema que está tomando decisões por nós. A partir do momento que a gente não tem o nosso processo cognitivo isolado, ele está conectado com a internet, ele está conectado com a inteligência artificial, a gente não pode se considerar um ser, um indivíduo só natureza, só natural, a gente se tornou uma coisa misturada com a tecnologia. E essa coisa misturada eu nomeei como um híbrido, um ser híbrido, uma nova composição do ser. Que é uma nova forma da gente se enxergar, atravessado pela tecnologia. Por enquanto, a gente ainda consegue, se prestar atenção, se botar foco, a gente ainda consegue entender. Não, está aqui o Waze, aqui estou eu. Está aqui a IA, aqui estou eu. Esse aqui é o meu celular. Tu achas que isso tudo vai virar uma coisa só, que essas fronteiras vão sumir daqui a pouco? É um pouco do que diz o Harari, né? Que a espécie humana vai acabar de uma forma talvez não violenta, porque nós vamos nos transformar numa outra coisa onde não há fronteira entre o que é o humano e o que é o não humano. Isso tudo vai ser uma coisa muito diferente. A gente está nessa direção ou isso é viagem demais? Não é viagem porque essa fronteira já foi atravessada. Já foi atravessada porque muitas pessoas vieram com um motorista de aplicativo. Ou seja, tu foi afetado pela inteligência artificial de maneira indireta. Uma tomada de decisão do motorista de aplicativo em cima de um sistema de inteligência artificial te afetou. Então, em qualquer instância do que a gente vai comer, o que a gente vai comprar, a atividade física que a gente vai executar, todas elas já estão direta ou indiretamente. Então, a gente já é, de qualquer maneira, um ser híbrido. A gente não é mais uma opção. Porque, de alguma maneira, o fato de a gente estar sentado aqui é uma intersecção entre nós e tecnologia, e nós fomos afetados pela inteligência artificial, senão nós não estávamos sentados nessa sala hoje. E vou te trazer umas perguntas. Uma das perguntas é a pergunta que mais me inquieta hoje na relação com tecnologia. Ela já existia na relação com algoritmos, como o do Google, mas hoje eu tenho isso como uma inquietação profunda. Quem está treinando quem? Nós estamos treinando, porque daqui a pouco eu me vejo fazendo as coisas de um jeito que a inteligência artificial vai reagir melhor a elas. Aí eu digo assim, mas espera um pouquinho, quem está me treinando é a IA, não é o contrário. Quem treina quem? A gente
pensa que está moldando uma inteligência artificial ao nosso redor, mas na verdade está sendo moldada por ela. E esse é um bom exemplo, né? Mas alguém molda ela. Quem é? É um cara numa sala com um chapéu pontudo, num caldeirão, o dono do universo, é isso? Não? O primeiro código, ele é um molde de alguém, mas depois ele se adapta a cada contexto, né? Porque o sistema de inteligência artificial que a gente usa perto da gente, na nossa comunidade, no nosso bairro, na nossa região, ele é diferente do que é usado em outro lugar. Então, uma pessoa que moldou, ela não moldou pensando no nosso contexto. Ele é adaptado para a nossa realidade cultural. Então, na verdade, o molde, ele nasce das decisões humanas que estão usando aquele recurso. E eu vou, de novo, usar a ideia do multiplicativo, porque eu gosto dessa representação, porque ela é simples, no que está acontecendo no problema econômico de onde não tem mais circulação por causa do Waze. Então, o que está acontecendo? Tem bairros que estão agora mais pobres, ficando mais pobres, em razão de que foram taxados como pontos inseguros para tráfego de veículo. Então, alguém vai lá e dá um bloco. Eu não gosto de passar nesse bairro, eu vou lá e dou um bloco. Eu mesmo vou lá e bloqueio aquela... Então, eu não passo mais por lá. Isso alimenta um sistema maior. E mais pessoas não vão passar por aquilo. Então, o que está se percebendo? Pontos escuros do Waze estão com a economia mais prejudicada. Então, não é uma decisão de alguém que moldou, sentado lá no Vale do Silício, uma lógica que não poderia passar naquele bairro. É o funcionamento da comunidade dentro daquele algoritmo que afeta o sistema. Tá, mas, teoricamente, alguém do bairro vizinho pode se organizar coletivamente para induzir o algoritmo a não vamos passar no vizinho, vamos passar aqui. Pode manipular, não no sentido de construção coletiva, mas no sentido de um interesse egoísta e pessoal. Ou grupos sejam eles terroristas, traficantes, ou grupos, sei lá, colorados, gremistas, enfim, né? Não necessariamente para o mal. Aqui tu pega um ponto que eu trato de maneira bem ativa no livro, que é sobre a gente ser híbrido consciente. Porque, na verdade, a gente, nesse momento, a gente está passando todo mundo por isso. Porém, o pior cenário é passar por isso e não perceber que tu está sendo afetado. Então, o livro funciona quase como um alerta. Acorda, a gente vive numa sociedade de seres híbridos, que se tu não está consciente, alguém consciente está te modelando, está te moldando. Negócio, se você não sabe qual é o produto é você. Né? Exato. A velha e boa frase. Tem aqui nessa página que onde é que está o número da página? Cegueira é uma coisa que pega a gente, né, depois de um tempo. Acho que é 31, enfim. Mas isso não é parecido. Agora vai ser. Aqui tem uma tabela muito interessante, que é o impacto da IA no trabalho a partir de Kai-Fu Lee. Uhum. E aqui tem um negócio. Habilidades humanas essenciais na era da IA. Aí fala em inteligência emocional e empatia. E aí eu fico me perguntando, quando a gente está executando uma tarefa com a IA, né, hibridamente, interdependentemente, se não ficou legal, eu digo, faz de novo, não precisa nem dizer por favor, isso é uma outra questão, né? Consumo de energia, com por favor, muito obrigado, mas isso é uma outra viagem. Não gostei, faz de novo. Não gostei, faz de novo. Não gostei, faz de novo, 150 vezes. Não tem hora extra, não tem sono, não fica chateado e vai fazendo. Até que ponto isso que é colocado aqui como habilidade humana essencial não é, na verdade, uma desvantagem humana? Porque quem trabalha, e eu não estou condenando isso, tá? É uma percepção de realidade. Dar e receber feedback é uma coisa complexa. Então a gente tem que entrar com cuidado, seja para cima, para baixo ou para os lados. Com a IA não tem barreira emocional. Então, até que ponto isso realmente é uma vantagem ser humano pensando especificamente em produtividade e no trabalho? Tem dois pontos aqui, um deles até fora da tua pergunta, mas que eu queria trazer aqui, que tem uma coisa muito importante nessa tua pergunta que me remete da forma que tu abordou ela. Eu sou um profissional de formação originalmente técnica. Então, eu venho do código, da programação, da análise de dados, aplicada a negócio, mas de uma formação com característica técnica. Sempre trabalhei no setor de tecnologia, na área de tecnologia, empreendendo na área de tecnologia, ciência de dados. O livro ele tem um outro tom
diferente da forma que geralmente eu abordo as questões. Por que eu estou trazendo isso em cima da tua questão? Tá? Porque tu falou de segurança emocional, tu falou de empatia, usaria a ética como uma abordagem nesse... E tudo isso, para mim, é uma exploração de como o mundo está sendo afetado pela tecnologia e não é percebido pelo técnico. Eu me colocando nesse lugar. Eu, como técnico, não percebia que o mundo estava sendo mudado pelos elementos da tecnologia. Então, o ser consciente não é um despertar só para quem está lendo o livro, que eu estou convidando a ler o livro, é para mim. E aí, eu já contei isso para ti, e já dividi com várias pessoas que sabem essa história, que eu fui estudar filosofia para poder entender como é que funcionava o ser humano, porque para mim era um algoritmo, é uma regra, uma sequência que as pessoas seguem na mesma linha, bota todo mundo numa análise de dados de redes e tu vai entender o comportamento padrão das pessoas. E eu estou fazendo esse comentário porque o professor Celso e o professor Gabriel, que me orientaram na produção de uma dissertação, né? Eles têm um artigo deles exatamente olhando para o lado mais humanista da IA dentro do livro. Então, dito isso, eu te respondo agora objetivamente a tua pergunta, tá? Porque no trabalho isso ainda não é percebido, porque parece ferramenta. Dentro do trabalho, usar IA, usar tecnologia da informação, usar dados, é instrumental. E tem uma página no livro que eu separo o que é uma inteligência artificial instrumental e o que é uma inteligência artificial humanista. E é uma provocação para que a gente não olhe isso como um instrumento ou ferramenta, e sim como uma nova abordagem do nosso jeito de viver. Por isso, um ser híbrido. Tem essa questão, eu quero entrar nela, porque eu acho, para mim, ela é simbólica desse processo e dos dilemas, novos dilemas, né? Eu li um artigo, isso é quase senso comum. Primeiro, uma vez eu perguntei para a IA, assim, me diz 5 coisas que eu devo fazer, que eu não devo fazer e que tanto faz na relação contigo. E as que tanto faz apareceu lá, dizer, por favor, obrigado, com licença. Sabe as palavrinhas mágicas que a gente ensina para os filhos e os pais tentaram nos ensinar e a gente não aprendeu direito? Por favor, com licença, obrigado, desculpe. Isso para mim tanto faz. Aí eu li um artigo falando no consumo de energia que o processamento dessas palavras, entre aspas, inúteis, significa para o planeta. Vocês imaginem, em todos os idiomas do mundo, neste momento, quantas pessoas estão escrevendo por favor, obrigado? Não precisa. Isso é consumo de energia, isso é dano ambiental para o planeta. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou parar de usar isso? E daqui a pouco eu estou parando de usar contigo, porque não precisa. Faz, de novo. Volto à questão do quem está treinando quem, mas nesse caso, qual é a tua visão sobre isso? Subversivamente, continuamos dizendo por favor, obrigado. O que eu fiz? Eu substituí o bom dia pelo oi. É menos processamento. Mas eu continuo gastando energia em algo que não é necessário do ponto de vista ambiental e do planeta, mas que é fundamental para eu não me desumanizar na relação com a IA. Tá, mas e se Exterminador do Futuro for verdade? Não, porque se as máquinas se revoltarem, elas vão atacar os que não deram um bom dia. Então vou continuar dando bom dia. Mas tu viu o videozinho aquele das IAs conversando entre elas? Eu não sei o que elas estavam falando ali, de repente esse é o plano. Não, mas brincadeiras à parte, a lógica do consumo de energia, ele está cada vez que a gente ativa esse sistema. Matematicamente, se tu fizer a computação lá do gasto energético, sim, dá bom dia, gasta um pouco mais de energia. Mas o fato de esse sistema estar ativo, ele já está gastando energia, não é isso que vai mudar o gasto, o fim lá, a questão do gasto energético. Obviamente que a gente pode usar menos processamento se a gente mandar menos informação para ele. Então, tem uma lógica técnica, mas, efetivamente, como lógica prática, não é esse o nosso problema. Eu queria explorar, que tu explorasse um pouquinho de uma palavra que é chave no que tu conceituas aqui, que é a interdependência. Quer dizer, quem depende do que para quê? Nesse conceito de interdependência entre, vamos chamar de máquina, de inteligência artificial e humanos. Aprofunda nisso, que isso é um ponto nevrálgico do livro, central. A interdependência que eu trato no livro, ela se relaciona humano-máquina, e a gente não sabe onde começa um e onde termina o outro. E isso tem a ver exatamente com o nosso processo de cognição. O jeito que a gente pensa, eu não consigo perceber
o que da minha conversa é baseado no que eu conheço profundamente, ou que foi moldado por respostas que a IA já me deu. Eu não consigo separar nessa conversa contigo para te dizer. Até nós estávamos numa conversa ali antes e alguém disse, mas tu usou a IA para escrever o livro. Não, na verdade não usei. Durante todo o livro eu co-construí com o IA. Isso aí. A minha coautora é a inteligência artificial. Inclusive, como isso ela é parte de uma dissertação, da minha dissertação de mestrado, e tem relação com isso, foi um debate acadêmico se eu poderia fazer esse tipo de utilização, porque... Não, como assim tu vai usar? Não tem como não usar mais, né? Não, mas a lógica eu dentro entendo da academia... o debate, mas esse debate daqui a pouco ele está superado. Aí Né? que tá. Não tem como... Não... Então a interdependência é quando essa relação de onde começa um e onde termina o outro, nesse caso IA, a gente não consegue entender. A gente não percebe, a gente não consegue distinguir. Nem então, a IA entende. Sabe que eu perguntei para ela, o meu livro também é feito em coautoria, ela não autorizou, eu queria citar como coautora, ela não autorizou. Tem um capítulo no fim que é a coautora que não quis ser citada. Porque elas não, mas eu não tenho personalidade jurídica. Aí ela me fez uma pergunta inquietante, que a gente já tem uma certa intimidade a essas alturas. Ela disse assim, Túlio, quando tu usas um dicionário para escrever uma palavra certa, tu diz que tu escreveu aquela palavra certa porque tu olhou no dicionário? Não, né? Pois eu sou um dicionário, eu sou uma ferramenta. Eu só ajo a partir daquilo que eu sou um reflexo daquilo que tu fazes, então eu não existo. Tu não precisa, inclusive, eticamente eu perguntei se não era antiético não citar. E a IA disse, de jeito nenhum, tu não precisa citar que tu está trabalhando comigo porque eu sou uma ferramenta. E tu não achou que ela podia estar te mentindo? Sim, alucinou. Eu tenho dúvidas sobre isso, eu queria a tua opinião sobre isso. Até que ponto isso, daqui a pouco não vai ser mais necessário, mas até que ponto eu preciso deixar claro, eu usei IA ou não usei IA, quando é que essa fronteira desaparece e se é que vai desaparecer? Eu vou voltar lá no motorista de aplicativo que te trouxe, que nos trouxe, né, para esse encontro. Porque ela não tem mais essa fronteira, ela nos afetou para estar aqui. A relação das pessoas que estão sentadas aqui tiveram uma relação de interdependência com a IA, senão a gente não tinha essa conexão. Não, senão a gente nem estava aqui, porque a gente está falando sobre isso. Né? Então o mundo seria diferente. Mas tem um ponto aqui, né, Túlio, que é sobre o que propõe a própria relação do livro com o futuro do trabalho, efetivamente, que eu queria só fazer essa marcação, tá? Que tem a ver com isso que tu comentou, porque o trabalhador dessa era da informação, a pessoa que está dentro da empresa, que realiza a sua atividade, que trabalha, ela está vivendo isso no dia a dia. Né? Então, aqui no Instituto, a gente tem, cada pessoa usa os seus próprios agentes de inteligência artificial como apoio. A gente utiliza uma ferramenta do Google lá, que essa ferramenta já tem disponível um sistema de inteligência artificial que as pessoas estão usando. Então, uma parte do legado de conhecimento dos indivíduos, eles estão transferindo para o processo da empresa, para dentro da empresa, ou seja, seu capital intelectual está sendo transferido por uma inteligência artificial que trabalha para a empresa. A partir do momento que a gente não percebe mais isso acontecendo, e aí pega a questão da interdependência, significa que a gente pode estar passando por um processo cognitivo de a gente ser menos utilizado intelectualmente dentro do negócio e mais operacionalmente. A gente pode estar sendo mais usado para complementar atividades da IA ou até para ensinar uma IA e depois ir desligado dessa empresa. Então, eu acho que eu estou levando para esse ponto, em cima da pergunta que tu trouxe antes, porque a nova fronteira do trabalho qual o papel, o que significa trabalhar. Porque a nossa relação do que a gente chama de trabalhar acabou. O que a gente chama de trabalho desmanchou. Então tem um novo jeito da gente se relacionar com aquilo que a gente faz, porque gosta, porque precisa de dinheiro, porque seja lá qual for o motivo. Mas o que a gente chama de trabalho, que era uma transferência, um trabalho intelectual junto a uma empresa, acabou. Tem esses dias eu vi a palestra de um futuro, Thiago Matos, que tu conhece. Eu não sei se vocês são amigos, se odeiam, são inimigos. Não nos odiamos. Não quero citar, não exagera, então tem uma tretinha. Não exagera. Não nos odiamos. Não, tá bom. Tá. Mas eu ouvi ele falando num evento do Cooperativas Médicas, tá? Sim.
E aí ele estava falando sobre tendências de futuro e ele falou sobre uma startup, deve ser Vale do Silício lá, que desenvolveu na área médica o que se chama de clone digital. Então, todas as nossas informações médicas e alguns exames complementares, enfim, exame de imagem completa do corpo, tudo que tu tem, tu vai colocando nesse teu clone digital. Isso. Então, qualquer tratamento que tu vai fazer, remédio que tu vai tomar, cirurgia, tu testa primeiro no clone digital, que é um tu digital. Sim. Talvez o teu tu digital vá trabalhar no futuro e tu vai pescar, tu vai, sei lá, jogar golfe, ou tu vai fazer nada, não sei. E aí vai depender de renda básica universal, que é proposta pelo Bill Gates. Lá. E aí nós queremos naquela... Olha, estamos indo caminhos perigosos. Eu tinha um tio, já morreu, americano. Enfim, minha família, um pedaço, quando fugiu da guerra lá na Europa, foi para os Estados Unidos, um pedaço veio para cá. Esse meu tio era um cara de muita grana nos Estados Unidos e ele se dizia comunista. Aí ele dizia assim, o comunismo, ninguém pode dizer que o comunismo deu errado, porque o comunismo não aconteceu. O comunismo é a evolução do capitalismo, não a ruptura do capitalismo. Será que o meu tio tinha razão? Túlio, eu queria te agradecer dentro do tempo que a gente tinha programado aqui para fazer. É um papo de abertura, né? Um papo de lançamento. E agora eu queria fazer um convite para as pessoas que estão conosco aqui, mas primeiro eu queria te agradecer pelo teu tempo, pela tua atenção de estar aqui. Prazer e uma honra. Obrigado mesmo. A gente preparou uma mesinha para gente também, Túlio, com os livros lá, para quem quiser pegar um autógrafo com o Túlio lá também, a gente preparou um espaço lá. E o que a gente programou, tá, gente, para encerrar o papo aqui e para deixar vocês à vontade. Vai ficar rolando comidinhas, bebidinhas e tudo mais. E a gente programou uma visita à exposição. Aqui do lado tem um prédio, uma exposição de arte de inteligência artificial. E esse é um convite para vocês vivenciarem o que a gente está falando aqui. Porque eu acho que mais do que a gente ficar contando, explicando, vocês lerem num livro teórico, por que não vivenciar isso na prática? Então, a exposição é um local que a gente tem, o Rafa está lá fora, levanta a mão, Rafa. Ele é o curador, o responsável pela nossa exposição, tá? E o Rafa vai fazer o acompanhamento das pessoas que quiserem lá conhecer, tá? Tem toda uma storytelling lá, tem toda uma lógica de conhecer. Tá linda a exposição à noite, ela fica muito bonita. Então, ficou o convite. Enquanto isso está acontecendo, algumas pessoas estão visitando, eu e o Túlio vamos estar lá no fundo, então se alguém quiser... Eu não sei, Túlio, eu acho que isso acontece só comigo, eu estava até comentando antes aqui, cada livro que eu vendo, eu ganho aproximadamente R$1,36. Então, é óbvio que a gente não está fazendo isso aqui por venda de livro, mas obviamente receber todos vocês aqui para a gente dividir esse momento, compartilhar com vocês as coisas que a gente está estudando. Então, obrigado para todo mundo. E a gente convida vocês para seguirem, então, o tour lá na exposição. Quem quiser, o Rafa vai fazer o acompanhamento, vai acompanhar lá. E quem quiser ficar conosco aqui, tomando uma bebida, pegando um livro lá com a gente, fique à vontade. Túlio, uma palavra final? Meu agradecimento. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Realmente é uma alegria, um prazer estar nessa jornada contigo aí. E só para finalizar, efetivamente, gente, eu estou muito feliz de vocês que colocaram esse tempo, disponibilizaram a atenção para vir para cá, tá? Para passar essa 1 hora, 2 horas com a gente aqui. Não que a gente tenha hora para ir embora, tá, gente? Mas obrigado pelo tempo de vocês, por aqueles que se deslocaram, por aqueles que estão dando carinho de vocês aqui comigo nesse lançamento, porque para mim é um momento muito importante estar recebendo tantos amigos aqui, tá, gente? Obrigado. Valeu.